É coisa ruim. Meus amados, eu vou ler um texto para falar sobre o que eu quero falar hoje, que vai ser 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Eu não sei se vocês têm Bíblia à mão, mas se vocês tiverem é legal ler. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Que isso, Cleike? Que é isso, Cleike? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O que a Bíblia vai dizer? Eu não tô conseguindo achar o texto, peraí. Meus amados, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a Bíblia vai dizer dessa forma aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu vou repetir de novo o versículo com mais calma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Meus amados, quando a gente fala de tristeza aqui no texto, o texto está falando muito sobre as tribulações que nós passamos no nosso dia a dia. Se você fazer a pergunta para mim, por que nós temos aflições, a gente pode dar vários, podemos atribuir as tribulações que nós passamos a várias pessoas ou várias coisas que aconteceram. Atribuir a Deus a tribulação que nós passamos é um pouco errado. Atribuir ao livre-arbítrio também é um pouco errado. Nós devemos atribuir as tribulações que nós passamos a um motivo, o pecado. Romanos capítulo 3, a Bíblia diz... Na verdade, em Romanos capítulo 6, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós olhamos para o pecado, quando nós olhamos para as tribulações que nós passamos, é tudo por causa disso, porque o ser humano pecou, porque o ser humano foi desobediente. A causa da tribulação é a desobediência contra Deus. Muitas pessoas gostam de atribuir a Deus as coisas que acontecem, porque é mais fácil colocar a culpa em Deus, em vez de assumir a culpa que você tem em si mesmo. Em vez de você assumir que você é culpado, você gosta de colocar a culpa em Deus. Um exemplo muito simples que eu dou das tribulações que nós passamos é o casamento. O casamento bíblico é uma coisa interessante. Deus ele ordena que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher seja uma mulher sábia e seja uma mulher que também ame seu marido e cuide de seu marido. Aí nós olhamos para o casamento de hoje, nós vemos as mulheres que traem o marido e o marido que espanca a mulher. Aí o casamento não dá certo, a mulher e o homem vai lá e divorcia, e a culpa é de quem? É da instituição casamento. A culpa é de quem? A culpa é de Deus. As pessoas fazem as coisas erradas contra a palavra de Deus e querem colocar a culpa em Deus. As pessoas fazem as coisas erradas, assassinam, produzem guerras, matam, fazem tudo de errado, mas a culpa é de Deus. Aí muitas pessoas gostam de falar assim, a gente passa tanta tribulação, tem fome no mundo, é culpa de Deus. Mentira! A culpa é do ser humano. O ser humano pecou. O ser humano escolheu o mal. Ele escolheu o caminho que ele está seguindo. Infelizmente, é o ser humano que escolhe a todo momento o pecado. É o ser humano que escolhe a todo momento passar por tribulação. Ele não aprende. Isso eu não falo como se eu fosse santo excluído. Pelo contrário, eu me incluo nisso. Eu faço um monte de besteira. Mas aí que vem a graça de Deus que vem trazendo a salvação. Porque Jesus Cristo ele veio, ele encarnou. Ele veio para nos tirar do pecado, nos libertar do pecado. E o que antes nos atribulava, nos condenava, nos levava para o inferno, Jesus Cristo vem e nos tira isso e agora nos leva para um céu de glória, nos dá alegria mesmo nas tribulações. É por isso que em João capítulo 16 ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele não prometeu um evangelho fácil, ele não prometeu um evangelho onde vai ser tudo mil maravilhas, levanta a mão que Deus vai te dar vitória, bênção e tudo mais e não vai ter tribulação, isso é mentira. Evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é sofrer, evangelho é padecer. Que nem Jesus padeceu, mas é continuar firme na presença de Deus mesmo nas tribulações. A tristeza que o texto de Coríntios está falando é isso, é tribulação. Então, há dois tipos de tribulação que o texto separa. A tribulação segundo Deus, a tristeza segundo Deus e a tristeza conforme o mundo. Eu vou fazer essa separação e você vai entender qual que é a tristeza que você está passando. Ou a tristeza conforme o mundo, ou a tristeza conforme Deus. A tristeza conforme o mundo é aquela tristeza do pecado, basicamente. É a tristeza de você sentir o remorso. É a tristeza de você trair o seu namorado, trair a sua namorada, trair o seu esposo, a sua esposa e as consequências virem. Você padecer por causa disso. É a tristeza de após você se masturbar, após você fazer as coisas erradas, você sentir aquele remorso. Eu me lembro de quando eu me masturbava, quando eu fazia coisa errada, vinha demônio rir no meu ouvido. Aí você fala isso, pra muitos parece loucura, mas não é. Eu conseguia ouvir demônios rindo da minha cara. E isso eu não era nem crente, eu nem acreditava direito em Deus, tipo, eu sabia mais ou menos.
Então, eu não tenho vergonha de dizer isso porque foi uma coisa que eu vivi, mas Jesus Cristo me libertou. Então, isso é uma coisa comum. Essa é a tristeza conforme o mundo, é a tristeza que vem do pecado. É aquela tristeza que Davi sentiu após pecar com Batseba. Ele viu o seu filho morrer. Ele teve que clamar a Deus pedindo misericórdia. Essa é a tristeza conforme o mundo. É a tristeza que basicamente você só vai sentir remorso. É a tristeza do pecado. É a tristeza conforme o mundo que só vai para a morte. É a tristeza de uma mãe ver o seu filho nas drogas e ver ele morrendo. Aí a culpa é de Deus? É a tristeza conforme Deus? Não. É a tristeza conforme o mundo. É a tristeza que o mundo produz. É a tristeza de guerras, a tristeza de fomes, a tristeza do livre-arbítrio que o ser humano escolheu fazer o mal. Essa é a tristeza conforme o mundo que o texto está dizendo. É a tristeza que produz morte. É a tristeza que leva para o inferno. É a tristeza do homem que não se arrepende. Então, para você saber qual tristeza você está passando, é só você ler a Bíblia. Você vê o que a Bíblia diz sobre a tristeza. Qual que é a tribulação que você está passando? É por causa do pecado ou é você está melhorando por causa disso? Para pensar. A tristeza que você está passando é porque você errou em alguma coisa ou você está firme? Para pensar nisso. Isso é interessante a gente parar para pensar. Porque muitas pessoas gostam de dizer, Deus está me tentando pro pecado. Tem gente que ora para roubar. Você não está entendendo? Tem gente que ora para roubar. Então, as pessoas param para pensar e falam assim, Deus mandou eu adulterar, Deus mandou eu largar a minha mulher. Mentira, Deus não mandou você largar a sua mulher. Eu estou dando exemplo de pessoas porque tem muito no meio evangélico essas questões. Tem muito pastor que fala assim, Deus me separou para adulterar com aquela mulher. Mentira, Deus não separa para pecado, Deus separa para santificação, para salvação e para arrependimento. Então, a tristeza conforme o mundo é essa tristeza, a tristeza do pecado, a tristeza daquela tristeza que está lá em Mateus capítulo 11. Que fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O cansaço e a opressão, ela vem sabe do quê? Do pecado. Eles estão cansados pelo pecado, eles estão oprimidos pelo pecado. Aí vem Jesus e diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, vocês que estão tristes, e eu vos aliviarei. Deus ele veio para nos salvar e nos tirar dessa tristeza do mundo, dessa tristeza do pecado e nos trazer renovo, nos trazer salvação, nos trazer arrependimento, nos trazer alegria, nos trazer um céu de glória. Mas não tem como você fazer isso sem arrependimento. A tristeza conforme o mundo é a tristeza que vem conforme o pecado. A tristeza conforme o mundo é aquela ressaca que você sente depois de beber um monte de cachaça. Essa é a tristeza do mundo. Então é a dor do pecado, é a dor de você sentir a morte, é a dor de você sentir o inferno. Essa é a dor conforme o mundo, essa é a tristeza conforme o mundo. Então, no meio de um mundo que você tem muita tribulação, nós temos essas tristezas, que são as tristezas do mundo. Mas qual é a tristeza conforme Deus? Qual é a tristeza que Deus opera na vida do crente, opera na vida das pessoas? Qual que é a diferença da tristeza do mundo para a tristeza de Deus? A tristeza de Deus, nós podemos dizer que ela nos muda, ela nos transforma. Ela faz com que nós saiamos do pecado e nos tornamos nova pessoa. É a tristeza de você ter que renunciar a um relacionamento. É a tristeza de você ter que renunciar a um vício. É a tristeza de você ter que renunciar a alguma coisa que está acima de Deus na sua vida. Então, nós vemos que a tristeza conforme Deus é uma tristeza que produz arrependimento para a salvação. É aquela tristeza de você ter que largar um jogo. É aquela tristeza de você ter que largar um amigo. É aquela tristeza de você ter que largar tudo para servir a Jesus Cristo. Essa é a tristeza conforme Deus. É aquela tristeza de você sentir o jejum, sentir a dor do jejum, sentir a dor da carne gritando, dizendo eu quero comer, e você dizer não, eu vou alimentar o espírito. Aquela tristeza de você ir orar de madrugada, mesmo você não querendo orar, você não tendo nem força para orar, e você indo lá e orando. Essa é a tristeza conforme Deus, é a tristeza que te evolui, é a tristeza que faz você melhorar, é a tristeza que faz você clamar, é a tristeza que faz você se arrepender. Essa é a tristeza conforme Deus. E essa tristeza, a Bíblia diz que ela opera arrependimento, ela opera salvação. Então quando você está de joelho orando pela sua família, você pensa, eu estou sofrendo à toa. Essa tristeza, ela é à toa, mas não é à toa. Deus está vendo cada lágrima, Deus está vendo cada choro, Deus está vendo cada oração, Deus está vendo cada clamor, Deus está vendo tudo que você está fazendo. A Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, porque aquele que te vê orando em secreto vai te recompensar publicamente. Isso é maravilhoso. É a tristeza conforme Deus, é aquela tristeza que você sente que você está melhorando, é aquela tristeza da santidade, porque ser santo não é fácil. Então,
Entenda, a tristeza conforme Deus é a tristeza que vai operar a salvação na sua vida. É a tristeza de você renunciar, é a tristeza de você levar a sua cruz, é aquela tristeza do que o apóstolo Paulo sofreu lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo foi preso por expulsar um demônio. A Bíblia diz que os romanos pegaram, prenderam Paulo e Silas e eles estão agora ali presos. A Bíblia diz que na tristeza, na angústia deles, eles começaram a orar e a clamar a Deus perto da meia-noite. Aí você para pra pensar, a tristeza deles foi inútil de maneira nenhuma. Quando eles estavam presos, prisões começaram a se quebrar, o chão começou a tremer, houve um terremoto, houve ali agora... houve a libertação daquela prisão. E quando eles veem, o carcereiro está prestes a se matar. O apóstolo Paulo diz, para, você não precisa se matar, os presos estão todos aqui, eles não vão fugir. Aí o carcereiro pergunta, o que eu faço? Aí o apóstolo Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A tristeza de Paulo trouxe salvação para um carcereiro. Você para pensar, a minha tristeza está servindo só para mim. Mentira. Às vezes alguém está vendo a sua tristeza, às vezes alguém está vendo a sua dor. E quando você permanece crente, há salvação, há milagre, há cura, porque ele sabe que você é diferente. Então, às vezes a gente para pensar, a minha tristeza não está servindo de nada. Mentira. A tristeza conforme Deus, ela opera salvação, ela opera milagre, ela opera cura. E a maior prova disso é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava sendo chicoteado, Jesus Cristo estava no caminho do Gólgota, Jesus Cristo, ele suou sangue lá em Lucas capítulo 22, no Getsemane. Mas quando ele morreu na cruz do Calvário e disse, está consumado, essa era a tristeza conforme Deus, a tristeza de ser santo, a tristeza de morrer por um mundo inteiro. Mas adivinha? Quando Jesus Cristo disse, está consumado, e morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, foi doloroso, foi triste, foi a tristeza conforme Deus, mas salvou uma humanidade inteira. Ele ceifou uma humanidade inteira. Ele é a propiciação de todos os pecados de todo mundo. A tristeza conforme Deus, a tristeza conforme Deus, ela faz você ser uma nova pessoa, você se converter. Entenda, a tristeza conforme Deus, ela te faz ser melhor. A tristeza conforme Deus, ela traz salvação, ela traz milagres, ela traz curas, ela faz você ser uma nova pessoa. Então tome a sua cruz, siga Jesus Cristo. Se você sentir a tristeza conforme Deus, pode ter certeza que a sua lágrima hoje vai se transformar em alegria no dia de amanhã. Eu sinto isso hoje porque eu me converti. Eu entendi que o evangelho é cruz. Eu entendi que o evangelho é sofrimento. Mas lá na frente a gente vai ver os nossos frutos. Permaneça firme. Essa live é para edificar a sua fé. A tristeza conforme o mundo só vai te trazer tristeza. Mas a tristeza conforme Deus vai te trazer arrependimento para salvação. Não só para você, mas para sua casa. Para muitas pessoas que estão em volta de você. Se o apóstolo Paulo sofrendo trouxe salvação para o carcereiro, trouxe salvação para um monte de gente, nós também podemos. A igreja não mudou, o Deus não mudou, então continuem firmes. A tristeza conforme Deus vai trazer salvação para sua casa e para sua vida. Mas a tristeza conforme Deus dói, mas é no sentido bom. Largue o pecado, largue a prostituição, largue o pecado, largue o xingamento, largue essas coisas que não vão te trazer alegria, isso só vai te trazer pro pecado, só vai te trazer pra morte. Larga isso, sai dela, povo meu. Larga o pecado, larga as coisas erradas. Eu sei que é dura a mensagem, mas larga isso. Jesus tem salvação para você, Jesus tem alívio para você, Jesus tem paz para você, Jesus tem santidade para você, Jesus tem um céu de glória para você, Jesus tem a água viva para você, Jesus tem o pão da vida para você. Larga isso, pode ter certeza que vai valer a pena. Pode não ser agora, a gente pode até morrer aqui perseguido, vai que às vezes vira um comunismo e nós todo mundo morre aqui, mas lá no céu vai ter um céu de glória, pode ter certeza disso. Meus amados, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje, espero que vocês tenham sido edificados. Vamos fazer uma oração juntamente comigo, vai ser uma live rápida, vai ser uma live curta, porque eu não tenho mais o que falar, se eu falar vai ser da carne, e vamos estar orando comigo? Meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia, por mais uma palavra, peço que os irmãos tenham sido edificados. Espero que os irmãos entendam qual que é a tristeza conforme Deus, qual é a tristeza conforme o mundo, que nós possamos nos alegrar nas tribulações, que nós possamos nos alegrar nas tristezas, nas dores, nas angústias. Pedimos que o Senhor nos torne santos, nos torne puros, que nós podemos largar o pecado, que nós possamos nos tornar novas pessoas, novos crentes, novas vidas e novas criaturas para o Teu reino e para a Tua glória, meu Deus. Te pedimos, Te glorificamos por mais um dia, agradecemos pelo pão, agradecemos pelo trabalho, agradecemos por tudo.
E te pedimos, meu Deus, que o Senhor se faça presente nas nossas casas, nas nossas vidas e nos ajude, porque sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente é pecador, sozinho a gente é falho, mas se o Senhor nos ajudar, nós conseguimos alargar o pecado cada dia mais. Te pedimos, meu Deus, te glorificamos, te exaltamos e que teu nome seja glorificado, Pai. Venha a nós o teu reino. E obrigado por mais uma live no nome de Jesus. Meus amados, durmam com Deus. Pode ser Jesus para vocês todos.